Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Horizontes. Hoje tenho a alegria de receber aqui no nosso estúdio o André Reis, ele é secretário de Assistência Social e Direitos Humanos de Belo Horizonte. André, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite de estar conosco nesse episódio do Horizontes. Fique à vontade para se apresentar. Olá, muito obrigado. Estou à disposição para a gente conversar sobre a pauta na cidade. Muito bem. Começando, André, fala um pouquinho da sua trajetória, que você já tem bastante tempo, né, atuando na vida pública. Você é um funcionário de carreira do Estado, cedido também para o município, já atua em várias frentes. Conta um pouquinho para a gente entrar num tema mais específico, que é o que você hoje... Você trabalha hoje na Prefeitura de Belo Horizonte como secretário. Bom, vamos lá. Eu entrei para o serviço público por via da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, né? Então, em 98, entrei para graduação em Administração Pública, me formei em 2001, isso. Em 2002, entrei para o Serviço Público do Governo do Estado, para a carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. A maior parte desse período, né, eu acho desde 2006, eu venho ocupando alguns cargos de gestão. Então, eu trabalho com a gestão, planejamento e orçamento. Desde 2002 até o ano passado. Eu fiquei, 23 anos trabalhando com esse centro de planejamento e orçamento público. Tive uma rápida passagem pela política urbana, ano passado, e estou agora na assistência social. Mas sempre trabalhando com gestão pública, com orçamento, com financiamento de políticas públicas. Eu vim para a prefeitura emprestado, né, numa cedida pelo Estado no ano de 2017. Então, eu estou desde 2017 na prefeitura de Belo Horizonte e vivendo essa experiência de prefeitura, né, que é um outro planeta. Né, assim, eu acho que eu nunca tive na União, tive só no Estado. E é uma experiência muito gratificante, está muito próximo, né? Assim, você põe o pé na rua, o problema é seu. Né? Então, esse é um negócio que te chama muita atenção e é bem estimulante. Bacana. No Estado, eu acredito que seja um pouquinho mais distante, né? Até pela logística mesmo, você está numa outra esfera, né, do poder, enquanto na prefeitura realmente botou o pé na rua, você já está conversando com todo mundo, né? Isso, tem como a gente ter esse exemplo agora, né? A gente está vendo, assim, hoje, né? A gente estava acompanhando essa questão de uma chuva bem dramática na Zona da Mata, no estado. Uma coisa é você estar em Belo Horizonte, receber essa notícia, acompanhar vídeos, né? Aqui em Belo Horizonte, assim, a gente costuma chamar a sede da prefeitura de 1212, né? Que é o número dela, Afonso Pena 1212. E qualquer canto da cidade está a 30 minutos no máximo da 1212. Então, não tem como você... Se o problema chega na sua porta muito rápido e a sua ação tem que ser muito imediata e muito rápida. Então, quando você está no governo do Estado, embora tenha 1 milhão de responsabilidades, né, são 853 municípios, tem uma dinâmica própria e muito complexa de articular, implementar políticas públicas, né, tudo muito caro, um Estado grande, populoso e muito povoado, né, os municípios muito espalhados. Mas a urgência que a gente é chamado aqui no município, a gente é uma outra dinâmica mesmo, né? Assim, no Estado, a gente consegue talvez ter um pouco mais de tempo para pensar, para tomar algumas decisões, de reagir. No município, a reação é muito imediata, né? A gente tem que ser muito rápido. Interessante. Você passou por outras secretarias, outros órgãos da Prefeitura de Belo Horizonte. E desde o ano passado, né, você entrou para a Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. E de lá para cá a gente tem visto, né, acompanhado também várias mudanças e elas são muito visíveis, assim. E um dos pontos específicos trabalhados, né, por vocês é a situação da população de rua. E é basicamente esse tema que a gente vai falar deles, né, até diante de vários lançamentos que vocês vêm fazendo com o governo Álvaro Damião, né? Até agora está trazendo essas, não sei se a gente pode chamar de inovações, mas pelo menos esses serviços, né, atualizados. Então hoje a gente vai focar um pouco nesse, porque é um tema realmente importante, às vezes espinhoso e que muita gente quer ouvir falar, tratar disso mais longe do seu alcance. E você está no epicentro desse trabalho com as pessoas, né, dos pop, né, população pop rua, né? Então, a gente já vai entrar nesse tema e fique à vontade. Quais são os serviços, né? O que vocês estão fazendo atualmente na Prefeitura de Belo Horizonte?
Bom, aí você me permite, eu vou voltar um pouquinho, a gente pegar o contexto e trazer, Claro. eu acho que seu espectador vai poder pensar melhor sobre esse tema, né? A gente ir pensando junto, né? Construindo junto esse raciocínio. Tem alguns pontos ainda são um pouco sem resposta, com um diagnóstico muito ruim sobre a questão do crescimento que teve nos últimos anos, pós-pandemia. Se eu pegar no censo, em Belo Horizonte tem um crescimento, mais ou menos em torno de 30% a 35% das pessoas em situação de rua. Isso não aconteceu só aqui, isso aconteceu no mundo inteiro. Então, eu acho que isso na televisão, todo mundo que vê isso acontecendo nos Estados Unidos, a estimativa é que tenha 700 mil pessoas em situação de rua hoje. Lá com alguns agravantes, com drogas mais pesadas, que é o fentanil, que causa uma mortalidade gigantesca. E isso ainda não chegou aqui. E na Europa, acho que as grandes capitais todas estão passando por essa questão. No pós-pandemia, esse crescimento rápido, vertiginoso, o que vem acontecendo, assim, ninguém compreende muito bem esse fenômeno. Então não dá para você olhar sobre um olhar, e eu acho que no Brasil, às vezes a gente cai num olhar muito moralista e às vezes muito... míope a respeito dessas causalidades, ficar atribuindo, porque tem programa de transferência de renda, então o cara não quer trabalhar, como se fosse isso, né? Como se alguém vivesse com R$600, né? E isso, assim, isso não acontece, né? No mundo inteiro está acontecendo, a gente não tem a mesma cartela de políticas públicas que vem sendo colocada mundo afora. Mas as causalidades são múltiplas, mas sempre no pano de fundo a perda de vínculo, né? Eu acho que vir para a assistência social, e eu acho que o trabalho que vocês fazem também, trabalho bastante isso, né, que é a questão da recuperação dos vínculos, e o trabalho dos vínculos familiares, sociais e comunitários, porque é quando ele se solta que geralmente aquele ser humano ele se desgarra e está mais suscetível a uma série de adversidades na vida no campo social. Então, quando a gente está falando da pessoa em situação de rua, tem muitas causalidades, desde um irmão que colocou para fora, sofrimento mental. Então, dentro da família, que é muito custoso, difícil de lidar. Você tem divórcio. Então, alguém que não tem nenhuma rede de contato, né? Seu marido ou mulher sai de casa, não é de Belo Horizonte, etc., está aqui, ou não tem nenhum tipo de vínculo, é muito comum ir para a rua. E também o uso prejudicial de álcool e outras drogas. Importante falar isso, talvez que o álcool tem uma presença bastante central, embora a gente queira crer que seja crack ou algum outro tipo de droga. Isso acontece muito também, mas o álcool tem um papel muito central. É uma droga muito socializada, né, muito aceita, né, socialmente no Brasil. Ela tem um papel fundamental nesse campo, para esse público. Mas a perda de vínculos é o pano de fundo que conecta tudo, porque principalmente nas questões de depressão, que é muito comum também, né? Então de sofrimento mental mais amplo, né? Então isso acomete essa população. Agora, a pergunta de o que está acontecendo? O que está acontecendo com a cidade, o que está acontecendo com o país, né? Então a gente tem... Eu posso responder de uma outra forma. É perguntar assim, por que isso não aconteceu antes? Porque se a gente for pensar, o Brasil, a gente tem... Se eu estou falando da população em situação de rua e pessoas sem moradia, a gente trata no Brasil como um país com um déficit habitacional em torno de 6 milhões de moradia. É muita coisa. Então vamos focar em Belo Horizonte, né? No último censo apontou para 5.300, 400 pessoas em situação de rua. Se eu pegar o cadastro recente, o CAD único, né? O cadastro único, onde a gente... registra todas as pessoas em vulnerabilidade social, onde que é o cadastro também que se coloca para a pessoa que vai ter acesso aos benefícios sociais e Bolsa Família. Então, de 2 em 2 anos ele cai. Então, se você for beneficiário, você tem que aparecer em alguns dos nossos balcões para atualizar seu cadastro em 24 meses. Então, a gente trabalha com um número de 24 meses. Então, dentro desses 24 meses, a gente tem identificado em Belo Horizonte, nos últimos 24 meses, 11 mil pessoas em situação de rua. Mas se eu olho para a realidade do déficit habitacional em Belo Horizonte, é de 50 mil moradias. Onde estão os outros, né? 35, né? Os 37, outros estão dentro 39. Da casa de alguém, né? E como esses outros também estiveram, então assim, tem uma parcela desses 11 mil também que é uma população migrante, a gente tem um fluxo nacional, as pessoas se movimentam muito pelo país, né? Eu fui numa abordagem, logo que eu entrei na secretaria para acompanhar o trabalho, das 5 pessoas com quem eu conversei, 3 eles se chamam de trecheiro. Eles vivem no trecho.
Então, eles têm uma vida, assim, que é um outro patamar, um outro funcionamento de organização da vida, que eles viajam pelo país e tal. Se tem algum tipo de sofrimento mental associado ou não, não tive a menor condição de avaliar. Mas esse termo aparece muito, né? As pessoas, elas circulam país afora. Então, desses 11 mil, pode ter muita gente também que veio de algum outro lugar, que está aqui na cidade, vai ficar temporariamente, vai sair. Mas é fato que em Belo Horizonte a gente tem 50 mil pessoas sem moradia. Então a pergunta assim, por isso que eu falei que a pergunta é por que demorou tanto para acontecer se eu tenho um passivo habitacional tão grande aqui na cidade? A outra questão é se a gente olhar o cadastro único, né, e as pessoas vulneráveis na cidade, a gente tem cadastradas 700 mil pessoas. Então, 1/3 de Belo Horizonte faz parte do cadastro único. Então, você pensar que 1/3 da cidade está potencialmente em alguma situação de vulnerabilidade de renda socioeconômica e em alguma situação dessa que possivelmente pode levar a uma situação dessa. Então, assim, por isso que o número, assim, ele pode vir a ser muito pior, né? Porque as condições colocadas sociais na cidade, no país, ainda são muito críticas, né? Esse dado, essa atualização sua que é tão importante, essa explanação, porque muitas vezes a gente só vê a pessoa que está na rua ali, ou que seja com carrinho, um catador, e muitas vezes também a gente confunde catador com pessoa em situação de rua, ou com, sei lá, quem está passando por Belo Horizonte. Mas imagina se a gente aprofundar nesse tema, aonde você pode chegar? Imagina chegando a 700 mil pessoas, é claro que nem todas vão para a rua, mas tem algum ponto frágil que pode levar essa pessoa a determinado momento escolher, sei lá, viver em situação de rua. Isso é muito, até preocupante, né? O dado é muito assustador. É muito Eu assustador. não tinha noção dele, né? Eu não tinha noção até entrar para a assistência social de ver com essa clareza e parar e falar, gente, é 1/3 de Belo Horizonte, 700 mil pessoas, se fosse um município, seria os maiores municípios do estado. E numa situação bastante crítica, né? Assim, aí, por que isso tem alarmado? Aí tem tantas pessoas e essa preocupação tem chegado e circulado muito na cidade, no país, tem virado um tema. É uma hipótese minha, mas eu acho que ela é bem intuitiva, né? A pessoa em situação de rua é como a miséria vem bater na porta da casa de quem está fora dessa bolha, ou quem está dentro de outra bolha, né? É como se, porque assim, a gente rodou Belo Horizonte a vida inteira e viu os aglomerados todos pela cidade, né? Você via, passa no Papagaio, passa na Serra, e eles estão aí há décadas, né? E, de alguma forma, a cidade se acostumou a conviver com os aglomerados, mesmo que ali, quando você olha para ele, você pensa que ali pode estar, as pessoas são inseridas em alguma situação de vulnerabilidade, ou pelo menos com déficit qualitativo habitacional, com algumas habitações com outras necessidades de infraestrutura. Mas esse problema da pessoa em situação de rua, teve essa curva ascendente da quantidade na rua pós-pandemia, isso saiu das periferias e veio bater na porta das pessoas. Porque enquanto estava na periferia, porque essas pessoas não nasceram ontem, né? As são idosas, são de meia idade, são da minha idade, né? Estão aí circulando, estão aí pela cidade, assim, esses vínculos, essa precariedade, talvez na estruturação da sua vida, já existe há décadas. Só que por algum motivo que a gente não conhece bem, saíram de dentro de casa, né? De algum local que elas estavam, ou saíram do município do interior, veio tentar alguma coisa na capital, ou veio de outro canto do... A gente tem gente aqui na cidade de outro país, né? Assim, dos países vizinhos. Então tem essa circulação que ela acontece, a gente não conhece muito bem as causalidades, assim, de por que... As causalidades que a gente conhece hoje são as mesmas de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, né? Então até os dados socioeconômicos hoje são muito melhores do que anos anteriores. Então por isso que soa contraditório a gente pensar que a gente tem dados econômicos de empregabilidade, de redução de fome, miséria nos últimos anos e ter uma quantidade maior de pessoas na rua. Mas a questão está sempre ligada a esse contingente muito grande ainda de pessoas vulneráveis. Na hora que eu olhar para a cidade e pensar que tem 700 mil pessoas dentro de um cadastro único, ou que eu tenho 50 mil pessoas sem moradia, esse é um número potencial de pessoas que pode vir para a rua se algum rompimento de vínculo acontecer, algum adoecimento, né? Então, e dos municípios vizinhos, né? A capital sempre tem esse trânsito, as pessoas vêm parar aqui na região, no mínimo da região metropolitana, mas circula muito nacionalmente também. Nossa, interessante.
discutir esse assunto é importante, é extremamente relevante, porque é muito fácil, às vezes a gente ouvir pessoas que pode até viver numa bolha, então tá falando por desconhecimento total. O problema é que a gente não encontra hoje pessoas para trabalhar, porque tem bolsa tal, bolsa Y. Cara, eu não sei se é somente isso, sabe? O que leva a pessoa para a rua, porque ele tem o dinheiro no final do mês, aquilo que você acabou de dizer. Como é que você vive? Vive, tá? Você sobrevive, às vezes, com R$ 600, ou que seja uma... Mas não dá para você dizer que aquela pessoa vive com qualidade, né? Que a culpa da pessoa estar na rua é porque ela já ganha um valor significativo no final do mês através de uma bolsa. Eu acho isso até de uma pobreza assim bastante significativa, pobreza de espírito, né? De quem coloca a culpa em algum tipo de benefício, independentemente de onde ele venha, sabe? Isso é, enfim. Falando um pouquinho ainda mais de estatística, a gente percebe, né? Tem o Cade Único, fala de aí entre 12, né, e 15 mil pessoas, mas acho que ele hoje está na casa dos 12 mil, das 12 mil pessoas, 11 e pouco, né? Aí tem outros que falam até de 15 mil, até citam São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, estando Belo Horizonte como terceira capital, onde tem mais, uma população de rua mais. E é muito visível, André, a gente passa em vários pontos de Belo Horizonte, sobretudo ali no hipercentro, ali próximo da rodoviária, em alguns bairros também a gente vê muitas pessoas. E essa diferenciação que vocês conseguem fazer entre, por exemplo, catadores, pessoas que estão trabalhando na rua, de pessoas que estão vivendo propriamente dito na rua, que eu acho que é muito tênue essa linha. Super, né? Super. É difícil. Bom, a gente tem... Vamos pensar no catador, né? Normalmente, intuitivamente, as pessoas veem um catador trabalhando, né, puxando um carrinho e associam diretamente a alguém que mora na rua, né? O Cade Único tem esse dado, né? Ele é autodeclaratório, mas só para a gente ter noção desse número. Então, a gente tem hoje pessoas que se identificam como catadores de material reciclável dentro desse universo, 700 mil pessoas, são 6 mil em Belo Horizonte. Desses 6 mil, 2.500 se identificam como pessoas em situação de rua. Então, pouco menos da metade dos catadores são pessoas em situação. O resto é um trabalhador que tem casa, que mora assim, em qualquer lugar, tem vínculo, tem casa e está ali catando, porque o material reciclável é uma fonte de renda importante. Então, a gente pensar que a gente tem no Brasil também uma informalidade muito grande no mercado de trabalho, né? Então, a gente falando assim, historicamente, a gente nunca mexeu muito do número, em torno de 40% das pessoas que trabalham trabalham na informalidade. Então, o que que pode corroborar? A única coisa que poderia corroborar com o fato de que as pessoas ficam com benefício social, que não querem se formalizar, é justamente porque a informalidade, somada ao eventual benefício social, mas mesmo sem ele, hoje a informalidade, dependendo do que você faz, pode gerar uma renda muito maior que um salário mínimo. Então, pessoas que seriam trabalhadores assim, de um público-alvo de salário mínimo, ela consegue isso na rua, consegue isso com material reciclável. Então, assim, ela além de não adentrar o mundo formal do trabalho, porque ela consegue ganhar mais dinheiro na informalidade, ela pode acabar acessando algum benefício social. Mas esse tipo de coisa, são constantemente, a própria União trabalha muito com auditoria de dados, esses dados circulam, igual todo mundo passa por isso com imposto de renda, essas coisas, esses cruzamentos de dados, eles sempre acontecem, e por isso que há sempre recadastramentos, a gente trabalha com isso o tempo todo. Mas o dado da informalidade, de você ter um salário mínimo que consegue ser ultrapassado com esse tipo de trabalho constantemente, ele é um fato da realidade, que faz com que as pessoas fiquem nesse trabalho informal. Eu já tive depoimentos recentemente do nosso comitê. A gente tem um comitê da pessoa em situação de rua, é importante dizer, tem uma regulamentação relativamente recente do Supremo Tribunal Federal de dezembro de 2023, acho que de dezembro, a DPF 976. Ela é uma sentença do Supremo falando o que os municípios, o Estado e a União devem garantir de sobrevivência no campo dos direitos humanos para essa pessoa em situação de rua, trazendo uma série de obrigações para o município, tanto de fornecimento de água, de melhoria de infraestrutura de banheiro, de melhoria no acolhimento, enfim, de uma série de diretrizes que a gente, município, o Estado e a União, tem que participar, mas obviamente, como a vida acontece no município, a gente fica mais envolvido. Entre elas tem um comitê que participa de sociedade civil, também tem várias pessoas que já estiveram com trajetória de vida nas ruas.
Um deles me procurou há pouco tempo e falando que trabalhava num supermercado e falou o seguinte, falou assim, olha, eu recebo lá um salário mínimo, mas R$ 80 de vale alimentação, que eu posso ir ao supermercado. Nesses R$ 80 eu fui hoje e comprei e ele me narrou 5 itens que ele comprou com esses R$ 80. Ele falou assim, olha, eu gostaria muito de me manter no mercado formal por tudo que significa também de estar no mercado formal de trabalho. Mas eu faço mais que isso catando latinha. Então, assim, eu catando lata, alumínio, me rende no final do mês, com outras horas de trabalho, o trabalho que eu faço é pesado. Ele falou assim, olha, hoje eu descarreguei 2 toneladas de material no caminhão. Então, eu decido descarreguei esse material. Então, isso acontece com alguma frequência. Então, é um trabalho pesado que paga relativamente pouco e na informalidade a gente consegue. Então, quando a gente olha essas pessoas na rua, necessariamente elas não estão não é que elas não estejam trabalhando, né? Estão conseguindo renda de alguma outra forma. Porque, assim, benefício social e pedir, isso não mantém ninguém, assim. Não. Claro que tem pessoas que a gente vai ver que estão numa situação de uso prejudicial de álcool e drogas, ou numa questão de sofrimento mental, é muito comum a gente ver na rua as pessoas que estão precisando de algum apoio, de ir para o Sersan, e esse é um desafio da política, de assim, como que você, sem moradia, sem rotina, sem alguém cuidado, você cuida da sua própria saúde, e quando se trata de saúde mental, né? Quem vai te lembrar de tomar o medicamento? Como é que funciona essa rotina de medicamento numa situação dessa? E a gente está falando de um outro fenômeno que está acontecendo, que também ninguém tem tanta explicação sobre ele, que é o crescimento de pessoas autistas, né? Assim, não tem, todo mundo conhece alguém que tem na família, alguém ou em depressão, ou algum tipo de sofrimento mental. Isso tem crescido muito. E as famílias sendo cada vez menores, o prognóstico é muito ruim, né? Se você olhar para o futuro, você vai falar assim, gente, quem que vai segurar na mão dessas pessoas, dado que a rede de vínculo tem ficado cada vez menor? Então, eu acho que esse é um ponto de empatia que tem como se trazer a nossa bolha, que não está submetida a uma situação dessa, poder compreender o fenômeno e saber que alguém da família pode estar submetido a uma situação dessa muito em breve. Porque é muito pouco provável, você segura a mão do seu primo durante pouco tempo, né? Qual que é a sua capacidade, sua resiliência de ficar ali meses, mantendo financeiramente, tratamento de saúde, ou se entrar, por exemplo, num momento posterior, alguma dependência química, né? Então, assim, essa redução do tamanho das famílias, isso é um fenômeno que vai ficar vai chegar mais próximo de quem vê isso com distanciamento, né? Que quem só vê aquela pessoa em situação de rua no seu bairro, talvez isso tende a se aproximar da gente, né? Isso também é preocupante, né? A gente fala, caramba, quem vai cuidar dessas pessoas daqui a pouco? Que vínculo essas pessoas vão ter familiar, né? Eu lembro uma vez, vou lembrar do governo, do nome da pessoa, do prefeito, né? Que era do Márcio Lacerda. A gente parou uma vez para conversar com um pessoal que estava na situação de rua na Praça da Liberdade. Isso. Cara, teve um que falou, não, eu sou formado, eu formei em arquitetura, eu não quero sair da rua, eu quero ficar aqui na rua. Eu não quero comida, não quero sopa, não quero nada. Eu quero ficar na rua, eu saio, vou para casa a hora que eu quero, mas eu quero ficar aqui na rua. Eu não quero ser amolado, tipo isso. Aquilo me marcou e faz muito tempo, né? Mais de 10 anos atrás. Então tem gente que vai para a rua, alguma coisa está fazendo com que essa pessoa viva, escolha, né, estar naquele momento na situação de rua. Mas esse exemplo que você deu aí, de quem vai segurar na mão de quem daqui a pouco, né, quando está perdendo o vínculo diante da redução do número, né, de pessoas, de membros da família. É um pouco preocupante. Muito. Vou pensar o meu exemplo, né? Minha família, né? A gente, é péssimo a gente falar de exemplo da gente mesmo, mas falando só da minha rede familiar. Do lado do par de mãe, somos 17 primos, né? Lá em casa somos 3 irmãos. As famílias, em média, da minha geração são 3 filhos, 2 ou 3 filhos, né? Do lado do meu pai são 35. E também nessa faixa são muito mais irmãos, assim, você tem uma rede operando muito maior. Lá em casa, aí como é que foi? Eu e meus irmãos, cada um com um filho. Meu Deus. Então todo mundo são 3 irmãos com 3 filhos, cada um tem 2 primos, né? E do outro lado deles, respectivos do lado também, do outro lado dos cônjuges também é meio parecido, né? Então, assim, a gente tem essa redução, qualquer escola, qualquer coisa que você vê, todo mundo tem, assim, no máximo 2 filhos, essa rede vai se reduzindo. Então, na hora que você vai sobrepondo dificuldade em torno dessa rede, seja de baixa renda, porque a pessoa por algum motivo tem baixa renda,
seja de algum sofrimento mental, seja algum divórcio futuro, seja o tamanho do vínculo e da rede. Tem a psicanalista, a Vera Iaconelli, na Folha eu li uma matéria dela falando tanto que a nossa cultura, a gente supervaloriza os vínculos familiares, né? Como se todo o resto não prestasse, a gente tem uma hipervalorização do vínculo familiar, como se fosse um vínculo primeiro, e é da nossa cultura e a gente trabalha. E ela ponderando isso, ela falou assim, em algum momento a gente vai ter que montar outras costuras sociais de vínculos, porque esses vínculos eles vão ser cada vez menores, a gente ficar apoiado neles, eles não vão sustentar uma vida social rica, né? Então, eu acho que essa sofisticação da criação e desenvolvimento de outros vínculos sociais, a gente tem que pensar bastante nisso, estar focado nessa questão, né? Agora, voltando ao ponto inicial, né, do porquê do crescimento e como lidar com o problema da pessoa em situação de rua, uma pergunta que faz sempre, como é que resolve, como é que acaba? Olha, você acaba de acabar a desigualdade social, então assim, não tem uma... Né, assim, é porque a pessoa está vendo a urgência daquele problema na sua porta, aquilo a incomoda sob várias camadas, né? Desde do ponto de vista, tem uma parte da sociedade que tem uma visão muito higienista, assim, tem uma visão que acha que o poder público deveria recolher as pessoas como se fosse uma carrocinha de cachorro, né? Por assim dizer, e é assim que muita gente pensa mesmo. Isso mesmo. Queria que tivesse um recolhimento e colocasse em algum outro local. O outro ponto é que as pessoas de fato ficam muito envolvidas e com aquela dor, e você vê, tem gente que chega para mim, chega mensagem com alguma recorrência no meu celular, a gente fica muito envolvida com o sofrimento alheio mesmo, e que é alguma forma de apoio. Agora, é difícil enfrentar esse tempo, porque na hora que eu falo da pessoa em situação de rua, eu estou chegando no final de uma cadeia de um processo de deterioração social do país que ela é gigantesca, ela começa lá atrás, né? Então, assim, basicamente a pessoa faz a pergunta: quando você vai resolver os casos mais graves de sintoma de desigualdade socioeconômica nesse país? Basicamente a pergunta é assim, né? Não, a gente tem que resolver tudo que vem antes, né? Então, assim, que essa situação de desigualdade, 700 mil pessoas num CAD único, com uma vulnerabilidade social dessa, com 50 mil pessoas sem moradia, isso é a fábrica diária de mais pessoas indo para a rua, né? Violência urbana, enfim, de uma série de coisas que vai empurrando essas pessoas. Tanto que a situação do tráfico também é uma que a gente não falou, isso expulsa muitas pessoas das comunidades, a dívida com o tráfico, interior. Ô André, mas até pegando esse gancho aqui, seria um dos nossos assuntos, tópicos aqui, quando alguém liga para a prefeitura, para o número que está disponível, que tem um 56. Um 56, que a gente está lá vendo aquela pessoa naquela situação, ou liga para dar um jeito, para pedir para você dar um jeito naquela situação. Até parece que muitas vezes parece que tem um bicho ali, um animal ali na sua porta, que, enfim, muita gente interpreta dessa forma. Ou então liga, olha, tem fulano, tem uma pessoa aqui que precisa de certos cuidados. O que a prefeitura faz? O que os órgãos, o que o órgão público faz? Ótima pergunta. Porque muitas vezes a pessoa que telefona ou entra no site, no nosso portal de serviço, tem um serviço específico para relatar, lá fica até muito bem explicado do que se trata o trabalho da assistência social. O trabalho essencial não é um trabalho de recolhimento de pessoas que está incomodando a seu olhar. Ou a gente faz uma oferta de serviço. A gente chega lá, é uma equipe de abordagem social na cidade. As pessoas vão começar a ver na cidade agora. A gente está no final do mês que vem, a gente termina a implantação de mais 9 vans. A gente tem hoje 3 vans circulando na cidade. Vamos ter mais 9. Amarelinha, ela chama bastante atenção. Então, são as equipes de abordagem fazendo o trabalho delas nas ruas e abordando essas pessoas, ofertando, assim, desde... As pessoas são muito roubadas, né, e perdem documentos, são roubadas também. Então, assim, desde a oferta de documento, aos cadastros que a gente tem de acesso a benefício social, ao encaminhamento a restaurante popular e também aos abrigos, né? Então, quando a gente chega numa pessoa, você vai telefonou, fala assim, olha aqui... no bairro, tem uma pessoa na rua tal, está nessa situação. A equipe vai lá, faz um primeiro contato, e esse contato é uma tentativa de criação, de aproximação, de criação de vínculo, às vezes chega com muita desconfiança, por parte especial, não conhece o serviço da prefeitura, fica desconfiada, porque o poder público sempre intimida. Alguém que foi largado, né, pela sociedade, está completamente à mercê ali. Então, ele faz a primeira aproximação e faz uma oferta desses serviços, né? Assim, conversa, tenta entender a história, compreender a situação dela. É comum,
como é que funciona o caminho normal da procura pra gente? Só pra você entender como é que é isso. Eu sei, olha, conversei com uma pessoa que está no meu bairro, morando na rua, e ela quer um acolhimento. A pessoa nunca fala que não quer o acolhimento, né? Porque às vezes ela quer, mas talvez não quer no formato que a gente tem para oferecer. E algumas pessoas já conheçam os nossos acolhimentos. Então, o que acontece? É comum a equipe chegar lá e conversar e aquela pessoa não querer se deslocar por vários motivos. Então, um deles, a gente vê essa consideração de pessoas aqui na Centro-Sul porque a operação da vida econômica dela acontece aqui. Tanto na catação de material, ou seja, o fluxo de pessoas, de materiais na cidade, ele ocorre, por exemplo, em Belo Horizonte, na região Centro-Sul, ele ocorre para tudo que resta dessa operação e que é do que as pessoas vivem, seja de acessar esse material reciclável, principalmente focando na questão do material reciclável, ou de pedir, ou de acessar o restaurante popular também, que não sei se estão mais nas zonas centrais da cidade. Essa operação ela ocorre muito aqui no centro. E eu tenho acolhimentos, por exemplo, eu tenho um abrigo em São Paulo, que está lá no bairro São Paulo, depois do Minas Shopping. Então, a gente ter abrigos um pouco mais centrais, isso nos ajuda, a gente está trabalhando nisso. Então, de eu construir abrigos mais centrais. Porque como que eu converso? Eu já recebi um telefonema, uma mensagem, de um senhor, eu não lembro se era um casal, que estava ali, pode ser que seja lá, na rua Joaquim Murtinho, no bairro Santo Antônio. Bom, fomos lá fazer uma abordagem, falou que queria um abrigo e foi ofertado pela vaga. Depois ele não aceitou. E depois eu falei, onde é que tinha vaga? Não, tinha no abrigo São Paulo. Eu falei, pô, como é que o cara tá morando? Ele tava com uma barraca na rua Joaquim Murtinho, ele cata material reciclável no centro para vender. Como é que vai funcionar a operação da vida dele? Ele indo lá pro bairro São Paulo. Você pode falar assim, não, essa é a vida de qualquer pessoa mais pobre na cidade, tem que se deslocar para a periferia, mas para quem está muito vulnerabilizado, você já tem isso na passagem de ônibus, o custo adicional de se deslocar para ele ficar indo e voltando, ele é muito alto. Você fez essa pergunta no início e eu já conversei com gente nessa situação, com material reciclável, pessoas que têm moradia no Barreiro, vai passar a semana no centro de Belo Horizonte, porque o custo de operacional de trabalho, ela trabalha na catação de material na madrugada, então é o horário de trabalho dela. Durante o dia ela faz a triagem, a separação desse material para encaminhar para as cooperativas. Então a operação da vida dela não estava dando conta desse deslocamento urbano. Então assim, a cidade grande ela é muito opressora nesse sentido de acolher as pessoas nesse campo. Então ocorre das pessoas estarem em alguma situação de rua e não querer ir para um abrigo pela distância, ou também, que é um ponto muito importante, uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, assim, na porta dos abrigos acaba tendo muita cena de uso. Assim, tem muito usuário, muita gente dependente química. Às vezes o tráfico está próximo. A pessoa quer ficar livre daquele ambiente também. É difícil, assim, para a pessoa, talvez, que está suscetível a ela ficar indo para aquele ambiente. O ambiente, talvez, e os abrigos, por exemplo, eu tenho um abrigo na Floresta, o Tia Branca, são 280 pessoas, né? Alguns de 120 pessoas. Você está sozinho, talvez, pode ser um momento muito mais, ou com mais uma pessoa, de muito mais paz interior, né? Do que você se deslocar para um local que você vai dormir com dezenas de pessoas que você não conhece. São várias camadas de desafios que a gente tem e a gente vai fazendo todos os dias e aprendendo. E aprendendo e conversando com essas pessoas e sabendo como que você faz para acolher e criar alternativas, né? Porque no mundo ideal, eu acho que na cabeça nossa, de todo mundo que olha aquela situação, ela imagina uma situação muito etapista da solução do problema. Então, como é que você faz? A pessoa está em situação de rua, você pega aquela pessoa, você coloca num abrigo, daquele abrigo, tem alguns abrigos que, assim, que os albergues, eles são assim, temporários, todo dia ele vai para a fila para conseguir uma cama, ele não tem uma cama com o nome dele. Então, mas tem outros abrigos que tem. Então a gente encaminha para um abrigo para facilitar a empregabilidade, que é o que qualquer canto do mundo, e aqui a gente está desenvolvendo política nesse sentido, que é de housing first, né? Não sei se eu vou falar de moradia primeiro. Sim. Então, assim, se você não resolver a moradia fixa, você não resolve nenhuma outra questão do entorno da pessoa. Essa é uma tese defendida por quem implementa políticas nesse sentido, e a gente tem feito também. Então, você vai para um abrigo onde você tem uma hospedagem, você tem uma cama com seu nome, é garantia de lugar para ficar todos os dias, ali você consegue se estabilizar e conseguir voltar para o mundo do trabalho.
Mas essa cadeia de eventos, então você imagina, vai para um trabalho para hospedagem, posteriormente pode ir para um Bolsa Moradia, que é uma bolsa que a gente dá para um aluguel de alguma casa, e posteriormente ele ganha autonomia e se insere socialmente no mundo do trabalho social de forma mais qualificada. É um etapismo que a vida não funciona assim. Né? Não qualquer decisão que você tem para tomar na sua vida, ou qualquer rumo que você vai tomar, tomar alguma decisão importante, principalmente quando você está submetido a condições de pressão muito grandes, seja psicológica, seja social, de renda. Você se deslocou de uma vida social, está desorganizado, não tem tempo que a gente usa muito, você se desorganiza, está na rua, é muito difícil você percorrer esse caminho. Nossa. E simplesmente fazer essas ofertas de serviço e a pessoa sair lá do outro lado. Por isso que o maior... em São Paulo, teve uma visita técnica da equipe lá e eles falavam dessa abordagem lá em São Paulo, falaram assim, olha, o que a gente tem que ser o mais rápido de tentar abordar a pessoa que acabou de sair, de ir para a rua, porque ela ainda tem uma memória muito fresca da vida social e mais organizada dentro de uma organização da sua vida mesmo, tanto de moradia como do trabalho e tal. Então, você resgatar o mais rápido possível. Porque a perda desses vínculos, eles vai se deteriorando ao longo do tempo. É muito difícil fazer essa recuperação. Mas é muito doloroso. E a gente está com uma carteira, assim, eu acho que você vai entrar nesse tema, mas a gente conversar sobre o que tem de novidades, que a gente está acontecendo, que a prefeitura não está parada, a gente está fazendo uma série de novas políticas para enfrentar esse desafio. E vocês começaram, né, ou melhor, deram, né, segmento aumentando o número de vans que são rotativas, né? Aquilo, além de um primeiro acolhimento, é uma abordagem. E naquele momento as pessoas se autodeclaram em situação de rua, ou é o sensorial mesmo, o visual, que vocês estão vendo, aborda pessoal, isso aqui é um potencial... Como é que funciona? Porque o tratamento acaba que é o mesmo, porque assim, se você pegar uma situação de alguém e falar assim, não, eu moro em Raposos, mas passo a semana em Belo Horizonte trabalhando e eu não tenho condição de pagar uma moradia aqui, nem de ficar indo e voltando, né? Então, você vai fazer uma oferta como você faria para uma pessoa que trabalha, assim, que mora lá, olha, tem abrigo, tem isso, tem aquilo, você quer voltar para Raposos hoje, você tem, sabe, você quer... A gente tem uma cartela de possibilidades. Mas o mais importante também, André, um dos pontos importantes, que não existe, você não pode tirar o morador dali compulsoriamente, né? Você não pode fazer isso. Isso, é bom você colocar esse E até, eu me lembro... Eu só falo assim, não, ele pode ficar ali, ele pode. Assim, o Supremo já decidiu. Exatamente. Então, assim, como me disse um promotor, ele falou assim, olha, ali a gente não vai nem processar o agente público, porque a sentença já está tomada. Ele falou comigo, eu peço prisão. Então, o agente público que infringir qualquer uma das determinações da DPF 976, não tem processo, o processo já foi feito. A DPF é uma arguição de descumprimento de preceito constitucional. Então, assim, já foi decidido que aqueles pontos constitucionais já foram infringidos. E já tem uma sentença. Então, ele fala assim, olha, se algum agente público agir em desacordo, a gente pede prisão. Funciona assim. Então, e por isso ele pode ficar ali. Então, essa é a dificuldade da sociedade compreender que a gente está tratando a política de direitos humanos, isso, né? A gente já viu de tudo, né? Histórias não tão distantes, mas até mais recentes. Colocação de pedra, de objetos pontiagudos nos lugares públicos, jogar água, retirar os objetos. Você está tirando o quase nada que resta da pessoa que está vivendo naquela situação. Ela já está lá na ponta, já está no fim, tipo, sei lá. E você vai e tira um colchão, um colchonete, uma barraca, um negócio bem... Enfim. Então, agora eu vou pedir para você, gentilmente, discorrer sobre essas ações que a Prefeitura vem desenvolvendo, dando continuidade, mas e potencializando, ampliando essas ações para esse público. Ótimo. É bom as pessoas compreendam, assim, a gente tem o Sistema Único de Assistência Social, ele é montado e tem uma estruturação que também é inspirada no próprio Sistema Único de Saúde, né? Então, tem toda uma política de atenção básica, média complexidade, também de mais alta complexidade, mais ou menos assim, como se fosse um espelho do próprio SUS. Não é muito antigo, né? A gente está falando de 20 anos, então tem é bem mais recente. E por meio dessa política tinha uma série de políticas já sendo desenvolvidas, estruturadas, desenvolvidas para esse público.
O que a gente tem e que faz aparecer, para o cidadão parecer que a prefeitura e as prefeituras do Brasil afora não fazem nada, o tamanho do desafio frente ao tamanho das políticas que a gente tem. Isso para todas as áreas. Assim, isso você tromba nesse limite no SUS, você tromba nesse limite em outras áreas da política de assistência social. Então, na assistência social, a gente tem uma série de equipamentos, de políticas voltadas para esse público. Então, quando eu estou falando da atenção básica nossa aqui na assistência social, a gente está falando de fortalecimento de vínculos. Então, são os trabalhos que os CRAS fazem, né? O Centro de Referência de Assistência Social. Belo Horizonte tem 37 CRAS, cada um tem mais ou menos 5 mil famílias referenciadas. A gente tem uma demanda para ter muito mais. Então, para além deles, a gente tem logo acima, na média complexidade, os CREAS, que as pessoas são direcionadas para esse atendimento quando já há algum direito violado, então já há algum caso de violência, de abuso sexual, de algum caso que seja considerado que merece um acompanhamento mais aproximado. E tem os acolhimentos institucionais, que são acima, que aí são... A gente acolhe crianças que foram retiradas da família pelo judiciário, acolhe idosos, então de mais alta complexidade. Então, no campo da pessoa em situação de rua, o trabalho no fortalecimento de vínculos é importante para não romper esses vínculos e que não aconteça no futuro, essa pessoa não vá para a rua. E os equipamentos de média complexidade, que aí tem, no caso, os centros POP, né, que eu acho que a cidade sempre trabalhou, a gente tem alguns aqui na cidade, então basicamente é um balcão de oferta de serviço para essa situação de rua, que ela chega lá, ela lava a roupa, ela toma banho, ela tem acesso à documentação, encaminhamento a uma série muito formal de cidadania. Então, esses centros POP, essa semana a gente ampliou horários dele, horário de funcionamento durante as semanas, nos finais de semana. A gente tem esses balcões da cidade. A contraface dele, que foi o que eu falei das vans, é como se eu tivesse um centro pop itinerante, né? Assim, óbvio que a pessoa não tem como lavar, tomar banho, etc., mas é como se eu levasse os serviços por meio dessas vans e elas circulam na cidade e abordam diretamente as pessoas. Então teve uma pesquisa da Fiocruz, em breve a gente vai ter resultados, mas poder divulgar, mas eles perceberam a diferenciação do público. O público com melhor formação e que foi para a rua, mas que tem uma formação maior, ele tende a procurar mais o centro pop. E o que é encontrado pela prefeitura via SES e abordado na rua tende a ser de menor formação. Então, porque normalmente as pessoas que têm algum preparo, alguma história de vida e acabam com a trajetória na rua, ele conhece melhor os caminhos da burocracia e da administração pública. Então, ele procura os balcões. E as demais pessoas eles são encontradas. Então, a gente tem essas vans. O que ajuda e facilita no nosso trabalho? Ajuda e facilita de eu poder fazer a oferta de serviço, de abrigamento e de encaminhamento para o mundo formal e de cidadania, para as pessoas poderem criar o primeiro ponto para começar a pensar em sair da rua. Então, desde a oferta do abrigo, a documentação, a possibilidade dele de um abrigo para uma hospedagem, para ele poder posteriormente trabalhar, enfim, o primeiro passo é dado ali. Outro ponto é o seguinte, como eu falei de migração lá atrás, a gente tem condições também, quando faz esses encontros, tem muita gente que está aprisionada na cidade por falta de dinheiro. Ela é de Fortaleza, ela é de Vitória, ela é do interior de Minas, saiu da cidade, não teve condição de voltar. Então a gente tem, entre os diversos benefícios, tem também a própria passagem. E que a gente não faz. Eu acho que teve, muita gente acompanhou aí, teve em rede social, circulando prefeito do interior, quase que compulsoriamente devolvendo as pessoas à cidade. Isso não existe do ponto de vista de serviço social aqui na prefeitura de Belo Horizonte. Isso não acontece na maior parte do Brasil. Aquilo é uma exceção. Mas você faz a oferta porque a pessoa pode estar aprisionada naquela cidade por uma falta de renda de retornar. Pra você ter noção da demanda desse serviço de retorno, de julho para cá, quando a gente reativou alguns contratos nossos e reestruturamos essa área e ampliamos por meio dessa equipe de abordagem para poder fazer essa oferta desse serviço, até janeiro, em torno de 900 pessoas retornaram. Nossa. 900 pessoas. É muita gente. É muita gente. Entre 100 e 120 pessoas por mês procura a prefeitura, ou pelo menos, quando é procurado, ela quer retornar para uma cidade de origem. E elas retornam. Então, isso acontece o tempo todo. Então, bom, aí eu falei da parte da abordagem que a gente ampliou essas vans. A gente saiu de 3 também para 12, até o final de março. Então, a gente vai ter uma cobertura na cidade muito maior da compreensão do fenômeno, da abordagem, da oferta desse serviço em Belo Horizonte inteiro.
Inclusive fazer alguns mutirões. Eu posso chegar na Centro-Sul, rodar com as 12 vans na Centro-Sul, abordar muito mais gente, ou em Venda Nova, que tem tido muita pessoa na norte, também na região norte da cidade. Acolhimento institucional. A gente está trabalhando, então, nesses acolhimentos, nesses abrigos. Já estamos em obra agora, um no centro da cidade, 2 no bairro de São Francisco do Taquaril, de fazer acolhimento de famílias. Então, inclusive um deles está trabalhando junto, vamos ter uma reunião amanhã com a zoonose para conversar sobre acolher os pets também, que esse é um outro ponto. Isso é importante falar que nele também. Tem pessoas em situação de rua com o último vínculo que sobra com ela com aquele pet. Nossa. Então ela não vai para o acolhimento porque não tem como ela levar o pet para dentro do acolhimento. Então esse é um debate que a gente vem fazendo porque esse é o único vínculo de amor dela, né? Assim, então ela gosta, o prefeito fala muito isso, ele gosta do cachorro dele igual você gosta do seu na sua casa e com a diferença de que provavelmente é a única reciprocidade de amor e de afeto que ele tem cotidiano é com aquele animal. Sincero, né? Exatamente. Então a gente está estruturando um local que a gente possa fazer esse acolhimento desses pets, porque as pessoas podem ficar lá também. No centro da cidade, a gente está trabalhando nesse acolhimento com um centro do migrante. Então essas pessoas que têm esses fluxos, essas migrações, ou queiram chegar num balcão nosso mais bem posicionado, esse balcão já existe, o serviço do migrante dentro do BH Resolve, mas a gente achou que colocando ele no centro da cidade com um balcão para a rua, ele funcionaria melhor, as pessoas conhecerem o serviço, saber onde é esse balcão. Então, pessoas que são de outros locais, estão na cidade de passagem, eu quero sair daqui, ou voltar, ou recuperou, porque essa equipe de abordagem faz o seguinte também, ela vai atrás da família. Então, quando faz essa abordagem, isso acontece. Há uma conversa com a pessoa, saber se pode fazer essa intermediação, como que faz, e se isso é possível, e tentar fazer essa aproximação. E a gente tem que lembrar também que ocorre o contrário. Tem muita gente que vem fugido da família. Então é muito difícil você também, necessariamente, você fazer compulsoriamente essa conexão com o vínculo, que alguma pessoa, por uma situação de violação de direitos, ela se afastou da família. Então, essa equipe, ela faz essa abordagem, faz essa conexão, e a gente vai ter vai ser um prédio que eu vou ter uma hospedaria. Ocorre com alguma frequência de chegar pessoas, por semana passada, semana atrasada, ligaram da rodoviária e falaram assim, olha, tem uma mulher aqui na porta com 3 crianças, largaram ela aqui, ela está sem nada, parece que tem uma passagem para ir, para voltar à noite para o interior, etc. A própria rodoviária não tem serviço de acolhimento. Então fica uma mulher com 3 crianças sozinhas. Então, assim, a gente tem a forma de criar uma retaguarda para amortecer uma situação que pode ser dramática naquele dia, e da gente criar um conforto para essa pessoa que está migrando, que está indo para alguma cidade de origem. Então, eu acho que, dada a quantidade de gente que a gente tem visto que mensalmente nos procura para poder retornar ao local de origem, a gente acha que esse serviço do migrante, criado aqui no centro da cidade, ele vai ser bastante emblemático. Então, o projeto a gente lançou, né, o prefeito lançou em dezembro, que é Viver de Novo, que a gente tem chamado esse projeto. Ele tem uma cesta muito grande que vai também, tanto no campo da saúde mental, nos aspectos mais gerais de saúde também. A gente ampliou o consultório de rua, não sei se você conhece o consultório na rua. Então, anda uma van com consultório. Sim. Então ele atende a pessoa como um consultório qualquer. Então a gente fez a ampliação desse serviço em janeiro, a gente está com outra van trabalhando, abordando as pessoas na rua, fazendo tratamento de saúde na rua. Quando é necessário encaminhar para a UPA, para um centro de saúde, faz esse encaminhamento. Então a saúde tem tido um braço importante nisso. E na política de trabalho e emprego também. Então a gente está reestruturando o programa que a gente tinha, Estamos Juntos, que é um programa para encaminhamento das pessoas para o mundo do trabalho. A gente vai possibilitar agora, em breve, a gente vai permitir que essa pessoa possa ser contratada até dentro dos contratos de prestação de serviço da prefeitura, ou ser contratada diretamente, por exemplo, para cuidar de áreas verdes, dos parques, etc. E tem gente com formação que pode desenvolver um outro tipo de trabalho mais qualificado. Então, o programa ele tem várias pontas importantes, né, para ele se sustentar. Então, tem tanto no campo da abordagem social que a gente faz na rua, no campo do acolhimento institucional, no apoio ao migrante, que é um pano de fundo importante das migrações dessa população no Brasil, no atendimento à saúde e no caminhamento para o emprego. E no trabalho psicossocial que a gente precisa fazer do acompanhamento desse cidadão para que ele possa caminhar dentro dessa linha, dessa trajetória da forma com o maior sucesso possível. Então, são várias camadas e é muito desafiador.
E a assistência social está sempre no final de uma linha, de uma ponta, onde tudo deu errado na vida social. Então é muito difícil. Quando chega para a gente, né, assim, quando vira usuário da polícia de assistência, a situação já é muito dramática, né, da vida daquele cidadão. Então, assim, o percurso de recuperação ele é longo e ele não obedece uma linha no tempo, né? Assim, é quando você deitar no divã, você for no psicanalista, você fala assim, quando que isso termina? Ele fala, só o tempo vai saber quando você vai ultrapassar as suas dificuldades aqui, né? É verdade. Olha, são vários pontos importantes, são vários serviços que o poder público oferta e você pode aproveitar deles. Se você conhece alguém, tem alguém na sua rua, no seu bairro, indique, ligue para o 156, não é isso, André? Que você vai... Portal de serviço. Acessar o portal de serviço da prefeitura e você vai encontrar o apoio para essas pessoas, no mínimo, assim, para você dar um mínimo de conforto e de dignidade para essas pessoas que vivem em situação de rua. O André tem ainda mais 3 pontos, mas só para você falar para a gente, por gentileza, o perfil dessas pessoas que vivem na rua hoje. Eu vejo muitas mulheres, não tanto quanto homens, e pessoas mais ou menos assim de meia idade. Não tenho visto, ainda bem, né? Não tenho visto muita criança, mas também tenho visto pessoas já idosas, eu imagino, né, acima dos 60 anos, convivendo na rua. Qual é esse perfil? E ainda, junto com isso, né, essa boa notícia que é do cuidado também com o pet, que pode ser realmente esse único, o último ou o único vínculo que essa pessoa, de afeto, né, que essa pessoa tem. Bom, o último dado mais detalhado que a gente tem, que é o do censo, feito em 2022, a gente tem no censo 85% são homens. Tem um percentual de 1% que é de trans, né? E que, enfim, está ligado, possivelmente ligado diretamente à própria situação de rua dessa pessoa, né? Que de ser um homem trans, uma mulher trans, tem uma série de dificuldades sociais e familiares que acabam levando para essa condição. Mulheres têm crescido visivelmente. Eu não tenho como falar em percentuais, mas assim, as equipes que trabalham têm visto cada vez mais. Então isso tem acontecido. Então, se eu for pensar em pessoas de meia idade, homens de meia idade é o público fundamental. Importante se falar isso porque considera-se que idoso é a partir dos 50, quando é situação de rua. Então, se a gente tem porque o nível de degradação física, né, e psicológica dessa pessoa que tem essa vida na rua, ele é tão grande que a gente tem uma série de intercorrências que já acontecem após os 50 anos. Então, o perfil é mais ou menos esse, né, que a gente tem na cidade. Então, as possibilidades que a gente tem assim, de manutenção, essa tentativa, esse trabalho com os vínculos, né, eu acho que a retaguarda da assistência social faz, e também as próprias entidades parceiras que nos apoiam, que trabalham conosco, é importante falar isso, né, assim, esse serviço ele é basicamente tocado por entidades parceiras da prefeitura. Então, a gente tem a Caritas, tem a Pastoral, tem o Instituto Darcy Ribeiro, e que são entidades muito competentes e voltadas para esse tipo de serviço, tem muita expertise trabalhando conosco nisso. E tocar no ponto do PET sempre aparecia, né? Ficava ali, talvez esse ano a gente vai dar esse passo adiante. Eu tenho uma sensação conflitante, ambígua com a questão, porque é impressionante como que o PET sensibiliza as pessoas. Nossa, mas que é um fenômeno muito contemporâneo, na verdade. PET hoje sensibiliza mais do que pessoa em si, né? Assim, você vê a pauta política nacional, eu estava conversando até há pouco tempo com um vereador, ele comentando sobre isso, sobre como que essa pauta do PET ela tomou uma desproporção em relação ao cuidado com o ser humano, que assim, ela ultrapassa qualquer questão política dentro do cenário. Tem pessoas eleitas com essa bandeira, né? Sinal de que isso tem uma relevância na vida das pessoas. Talvez isso fala muito do nosso mundo contemporâneo, cada vez mais solitário, né? Dessa conexão nossa com os animais, né? Então, e não tinha como a gente escapar desse tema trabalhando com a pessoa em situação de rua, e que todo mundo já percebeu e já observa que vários possuem seus pets, né? Então, uma retaguarda importante que a gente vai criar, assim, é uma cartela de serviços, de políticas que a gente tem que fazer, porque é de uma complexidade muito grande. Eu estou falando com um usuário de política pública que carrega todas as complexidades que a gente pode ter de dificuldades em inserção social e econômica. Então, a gente precisa de uma gama muito grande de estruturação de políticas públicas da retaguarda da prefeitura.
A gente tem sido acompanhado de perto pela União, o Ministério dos Direitos Humanos, para além do Ministério de Assistência e Desenvolvimento Social, o Ministério de Direitos Humanos, tem a ministra Macaé, tem feito um debate, um trabalho importante nesse campo, tem nos financiado em algumas políticas e tem encabeçado um debate nacional sobre esse assunto que a gente tem que começar a trazer isso para o centro da agenda mesmo. Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas e levantando essa questão. Eu sou sempre marcado, me mandam algumas publicações em rede social a respeito de pessoas em situação de rua na cidade, não é à toa. De fato é um fenômeno importante, a gente tem que olhar com muito cuidado, tem que trabalhar no apoio dessas pessoas. Eu não minimizo também, eu acho que um ponto que você colocou anteriormente, o fato da pessoa morar na rua e morar na porta, tem uma situação de insegurança que gera para quem está no entorno, para quem circula. Não é confortável para quem mora naquele bairro, ficar transitando ali sozinho. Às vezes os passeios são ocupados pelo material reciclado que eles juntam. Assim, traz de fato transtornos, é ruim para todo mundo. Ninguém quer estar ali na rua, né? Então, mas a gente tem que ter um cuidado para tentar, dado que eu não consigo resolver definitivamente a situação dessas pessoas, eu tenho que ofertar políticas que eu garanto o mínimo de direitos humanos para elas, para que a gente possa, em algum momento, fazer esse trabalho de reestruturação da vida delas, né? Isso mesmo. Ok, André, eu já vou deixar você livre para fazer as suas considerações, mas só dizer que busque os serviços e busque informação. Se você puder passar essas informações para frente, vale a pena. Tem gente que a pobreza maior está na falta de acesso. Tem informação para ter acesso. Às vezes tem o serviço disponível, tem o recurso, tem o equipamento disponível, a pessoa não tem a informação para chegar, para ter acesso àquele recurso. E dizer também, né, que as pessoas que vivem na cidade, elas na rua, né, elas são donas também da cidade. Causa desconforto, causa assim, mas são pessoas que estão ali e todas elas que estão ali na rua têm um motivo para estar ali. Nem todas estão ali porque quer, porque gostaria, mas algo levou essas pessoas a estarem naquela situação. Então vale a pena a gente compartilhar, circular essas informações. Aproveito também, você que nos assistiu até aqui, aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho, receba estas e outras informações que podem ser bastante relevantes para você no dia a dia e compartilhe para você ficar por dentro de assuntos que são relevantes para a sua vida e para a vida da cidade que você reside. André, fica à vontade, pode deixar contatos, deixa suas redes sociais, o que você quiser, fique à vontade, fique livre, tá bom? Muito obrigado. Obrigado pelo esse bate-papo. Eu acho que é importante todo mundo a gente conversar sobre esse tema, um tema bastante em voga, a gente tem que falar sobre isso. A das redes, eu recomendo a prefeitura mesmo, as pessoas dentro do próprio Instagram da prefeitura e também do site de notícias, a gente tem várias polícias desenvolvendo nesse campo. É importante dizer, a prefeitura de Belo Horizonte está muito comprometida com o tema. O prefeito Álvaro Damião tem me cobrado muito, ele fica no meu pé e conversa e me liga, manda mensagem, e tanto a gente fez um lançamento ano passado com uma série de coisas, assim, a gente com uma série de dificuldades financeiras na prefeitura, assim, que a gente vinha vivendo, mas assim, com esse programa a gente não tem feito nenhum tipo de corte, a gente tem enfrentado e ampliado, a gente está ampliando serviços esse ano. É importante, eu acho, das dificuldades de solução desse tema, eu acho importante as pessoas compreendam, parte dele reside até na oferta de serviços, porque as pessoas geralmente, Gilmar, não querem as pessoas na rua, mas não querem nenhum acolhimento no seu bairro também. Então, a busca por imóveis é demorada, é uma luta social com a comunidade local e política também. Então, as pessoas não querem na rua, não querem no seu bairro um acolhimento. Já teve gente na minha sala que pediu para colocar em outro município, né? Eles falavam, sugere para colocar em outro município. Olha, isso não existe, a gente não faz exportação de seres humanos, isso não tem o menor cabimento. Então a gente está fazendo uma oferta grande de serviço agora esse ano. Esse ano vai ser um ano bastante importante, vai chegar no final do ano com uma oferta de serviço completamente diferente do que a gente teve no início do ano. Então a gente espera que a gente tenha um atendimento a essas pessoas muito melhor e muito mais qualificado. E eu acho que para o cidadão, assim, ele buscar informação e pedir ajuda dentro desses canais, quiser que a gente faça alguma abordagem, procurar no 156, no portal de serviço, e talvez a gente espere que no final do ano a gente esteja no outro patamar de fornecimento de atendimento às pessoas, mas fazendo crescimentos anuais e gradativos, porque o sistema
O SUS, o Sistema Único de Assistência Social, ele vem empilhando políticas públicas e somando ano a ano nos últimos 20 anos. E a gente está fazendo um trabalho esse ano de ampliação muito grande. Vamos lançar mês que vem 300 bolsas moradia, então 300 bolsas de aluguel. A gente vai dar um aluguel social para 300 pessoas no mês que vem. Já fizemos uma seleção de 800 pessoas nesse cadastro. Então, eu estou falando, tem muita coisa acontecendo em várias frentes que a gente está trabalhando. Então, quem quiser procurar saber, é só procurar na Secretaria de Assistência Social também, a gente está à disposição. Muito obrigado pelo espaço e que é uma política complexa que eu estou aqui falando sem parar gastando esse tempo, porque depende é muito pouco espaço a gente consegue aprofundar no tema, né? Que é um tema muito sofisticado, difícil compreensão, e a gente tem que ter espaço para poder falar tanto sobre as dificuldades e a complexidade do tema, como a oferta sofisticada de políticas públicas que a gente tem. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, André. Esse episódio teve o apoio técnico da Luana, do Ivan, do Arthur e do Vinícius. Muito obrigado à equipe também. Muito obrigado. Obrigado.